Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui com mais uma aula sobre projeto de retificador, mas dessa vez nós utilizaremos um filtro, que no nosso caso aqui nada mais é do que um capacitor. Bem, primeiramente vocês sabem que se nós retirarmos esse nosso capacitor, nós teremos na nossa saída, P0, uma tensão contínua, porém pulsante, que está nesse nosso gráfico aqui de preto. Vocês podem ver que quando a nossa tensão estiver, por exemplo, positiva aqui e negativa, vai haver um fluxo de corrente. O nosso capacitor vai ser carregado e também vai passar corrente pela nossa resistência. E essa corrente vai retornar para a minha fonte. Isso até a gente atingir o pico aqui da nossa senoide. Quando a tensão começar a decair, veja só, o meu capacitor ele armazenou carga, então vai terminar que ele vai estar muito positivo, enquanto que como a minha tensão aqui da minha fonte ela está caindo, né? Aqui a gente vai terminar tendo uma tensão mais negativa em relação a esse ponto aqui, pois o nosso capacitor está carregado. Então a nossa corrente ela não vai mais fluir aqui pela nossa fonte. O que vai acontecer apenas é que o meu capacitor vai estar fornecendo corrente para a minha resistência. E para quem se lembra um pouquinho de equações diferenciais, quando eu tenho um capacitor fornecendo corrente para uma resistência, o decaimento da tensão ele é exponencial. E é exatamente isso que a gente vai ter nesse intervalo aqui. Quando a tensão da fonte novamente estiver subindo aqui e ela passar da tensão do capacitor, aí nós teremos sim uma tensão mais positiva na nossa fonte e levemente mais negativa aqui no nosso capacitor, e aí o nosso capacitor será carregado, que é exatamente esse intervalo aqui. E aí posteriormente a nossa tensão da fonte cai, e aí quem vai manter a corrente circulando vai ser o nosso capacitor. Bem, vocês veem que aqui a gente vai ter um valor máximo e um valor mínimo, né, devido ao decaimento, né, da quantidade de carga, e no meu capacitor vai cair a tensão também. E essa variação de tensão que nós temos, nós nomeamos de tensão de Ripple. E agora o que nós vamos fazer é definir algumas formas para que nós possamos ter uma metodologia bem simples, baseada em algumas aproximações, para que nós possamos ter uma metodologia simplificada de projeto. Primeiramente, a consideração sobre a corrente na carga. Olha só, gente, se eu aproximar aqui a grosso modo a minha corrente para esse valor de pico aqui, nós podemos simplesmente dizer que a corrente na minha resistência vai ser esse valor de pico dividido pela própria resistência. Agora, como eu falei para vocês, o decaimento da nossa tensão quando o diodo está carregado e fornecendo corrente para o meu resistor é dado por essa exponencial. Essa exponencial é obtida ao resolvermos a EDO de um circuito RC. Se nós quisermos, nós podemos, ao invés de trabalhar com o tempo, podemos trabalhar com o ângulo aqui. Basta substituir T por alfa sobre ômega, onde vale lembrar que alfa é a distância entre o pico, onde o capacitor carrega ao máximo, e o instante onde ele está menos carregado aqui na nossa curva. Nós faremos uma aproximação logo em seguida para simplificar os cálculos, onde nós iremos aproximar esse valor para π. Claramente, na prática, ele nunca chegará a ser π, mas para simplificar os nossos cálculos e considerando também o pior caso, nós podemos aproximá-lo para π. Bem, então nós vamos ter essa tensão de saída, e uma vez que é um pouco complicado nós lidarmos com a exponencial, nós vamos aproximar essa nossa exponencial para o valor de pico menos a derivada da nossa exponencial, que é dada por alfa sobre ômega RC. Como eu já disse para vocês, alfa vai ser aproximado aí para π, então nós vamos ter que o nosso valor de mínimo ele vai ser dado dessa forma, e nós podemos calcular esse valor de mínimo através dessa forma bem simplificada, dada por Vp, que é o valor de pico, vezes 1 menos 1 sobre 2 vezes a frequência, vezes a resistência, vezes a capacitância. Sabendo que a tensão de Ripple é dada pelo valor máximo menos valor mínimo, nós encontramos aqui em seguida que a nossa tensão de Ripple é dada simplesmente pelo valor de pico
dividido por 2 vezes a frequência, vezes a resistência, vezes a capacitância. Dessa forma, nós podemos calcular a corrente no capacitor como sendo a capacitância vezes a variação da tensão pela variação do tempo. Fazendo algumas continhas, nós chegamos na resposta de que a corrente média no nosso capacitor pode ser aproximada para 2 vezes a frequência vezes a capacitância vezes a tensão de Ripple. E por fim, nós sabemos que a corrente que passa pelo nosso diodo vai ser a corrente que vai para o capacitor mais a corrente que passa pela nossa resistência, que vai ser dada pela soma dessas duas. Na prática, essa nossa corrente média no diodo será utilizada para que nós possamos definir qual diodo é adequado para a nossa retificação. E utilizando a fórmula da tensão RMS, nós conseguimos definir a capacitância, basta nós a isolarmos. Nós veremos isso logo no nosso exemplo. Gente, apesar de nós calcularmos aqui a corrente média no nosso capacitor, na prática a corrente no nosso capacitor ela é um pico que decai semelhante a uma senoide. E esse pico aí pode chegar a ser até 6 vezes maior ou até mais às vezes do que a corrente média que nós calculamos aqui. Então é importante que o diodo que nós escolhamos para a nossa aplicação ele suporte esses picos de corrente. Bem, gente, aqui nós temos o nosso exemplo e antes de começarmos eu vou falar para vocês que esse método ele realiza uma série de aproximações, como nós vimos ali, aproximação de π, do ângulo de disparo para π e também a aproximação da exponencial para a derivada. E essa série de aproximações vai nos levar a não termos um valor assim com uma boa exatidão. Mas ela é satisfatória para nós realizarmos cálculos rápidos caso não queremos perder muito tempo com o projeto desse pedaço do nosso circuito. Bem, nós temos aqui uma fonte de valor de 15 volts RMS, nós queremos alimentar uma resistência de aproximadamente 30 ohms e nós queremos ter aí o valor máximo de tensão de Ripple de 2 volts. Inicialmente nós vamos calcular o valor de pico da nossa senoide, que é dado pelo valor RMS, que é no caso 15 volts, vezes raiz de 2, isso vai dar aproximadamente 21 volts. Vocês sabem que devido à retificação nós teríamos a queda nos nossos diodos, então o nosso valor de pico vai cair aí para uns 19,6 volts. A nossa capacitância é por essa fórmula e fazendo os cálculos nós vamos ter aí o valor de capacitância de 2,7 milifarads e podemos fazer o cálculo também para a corrente média no nosso diodo, que vai dar 1,3 amperes. Esse nosso exemplo nós podemos ver simulado aqui, onde nós vemos que a nossa tensão de Ripple ela ficou em torno aí de 1 volt apenas. Então nós satisfazemos aqui esse Ripple máximo que nós definimos de 2 volts, tivemos como resposta apenas 1 volt de Ripple. Futuramente trarei aí para vocês aulas sobre a eletrônica de potência e neles nós vamos ver um método mais exato para o cálculo dessa nossa fonte aqui. Por hoje é isso, gente. Agradeço aí a atenção de vocês e até a próxima.